São José foi o homem escolhido por Deus que recebeu todos os carismas necessários para exercer sua missão. A maior delas foi criar o menino Jesus e assim se tornou um espelho para a paternidade. Educou o pequeno menino com sabedoria e graça em sua simplicidade. Mostrou a importância de ser uma pessoa íntegra, honesta e temente a Deus. E para falar sobre esse exemplo que São José foi para os pais, vamos conversar remotamente, sim, com o André Parreira, da Pastoral Familiar, que você já viu tantas vezes aqui na nossa programação, e ele está de volta para nos ajudar a compreender como a paternidade de São José foi inspirada pelo Espírito Santo. Mas André, seja muito bem-vindo, que a paz de Deus aconteça sempre na sua vida e na sua família, viu? Muito obrigado, a paz também para vocês todos. André, e para a gente começar, fala onde você está agora, se está na sua casa, se apresente aí para nós, para todos que nos acompanham, né? Fala da sua família, do seu trabalho nessa área familiar. Então, estou aqui na minha casa, em São João del Rei, Diocese de São João del Rei, Minas Gerais, em casa, casado, pai de 7 filhos, temos 22 anos de casados e, além do nosso trabalho na área profissional, temos também o apostolado junto às famílias, junto à pastoral familiar, especialmente na preparação para o matrimônio. O André, você trabalha no curso de noivos em especial, na preparação para o matrimônio, ou tem outro trabalho que você realiza? Especialmente, nosso apostolado é junto àqueles que se preparam para o matrimônio, aos encontros de preparação para a vida matrimonial. Temos algum trabalho nessa área, temos alguns livros publicados que são usados no Brasil todo. É um grande gosto para a gente estar junto, acompanhando aqueles casais que se preparam para o matrimônio. Você já disse que é pai de 7 filhos. Em alguma situação, André, agora já falando aí do exemplo de São José, em alguma situação específica, você contou com a intercessão de São José para a criação de seus filhos? Não tenha dúvida. São José para nós é o nosso grande intercessor, é o grande sustento. Os pais de família, os homens principalmente, têm que ter uma grande devoção, porque a todo momento São José se faz providência na nossa vida, São José guia a nossa vida. Desde muito tempo, né? Nós temos uma história bonita com São José, mas não fui eu, foi a minha esposa que recorreu a ele, desde a época de noivado, né? No momento em que ela estava com uma certa angústia, uma dúvida, eu acho que até um tanto normal, na época do casamento, antes de casar, se seria a vocação dela, se deveria mesmo casar, ou se seria, de repente, um outro caminho, uma vida religiosa, e ela fez um pedido a São José, São José, me mostra se a minha vocação é casar, e é casar com o André, de fato, porque tem hora que a dúvida vem, é natural, né? Uhum. E participando de uma missa diária, que nós já participávamos, um senhor, após a comunhão, ao terminar a missa, um senhor nos chamou, né, daquele cutucão, e perguntou, vocês são casados? Nós falamos, não somos não. Ele falou, mas São José vai dar a vocês um bom casamento. Olha que bonito. E assim, do nada veio a resposta de São José para a nossa família. Então nós somos gratos e somos devotos de São José desde o começo da nossa vida de casado, até antes dela. André, nós falávamos sobre essa fé na palavra de Deus e quando nós pedimos algo para o Senhor, que Ele realiza no início do programa, meditando o Evangelho, né, hoje de São João. E eu acho tão importante ter essa fé, e com São José foi assim, né? Ele também não tinha experiência com nada, mas ele acreditou na palavra de Deus e se lançou para aquela missão tão difícil que estava sendo confiada a ele. E com certeza os que recorrem à sua intercessão, ele também vai ser instrumento de Deus aí para que as pessoas tenham sabedoria para conduzir na educação dos filhos, enfim, tantas dúvidas. Eu não tenho dúvida disso. E os exemplos que São José nos traz, desde a humildade, é claro que ele passou por um momento difícil, teve angústia quando soube da gravidez de Maria, mas a humildade dele e o ouvido e coração aberto
para ouvir o anjo e acolher aquela mensagem e acreditar realmente que aquilo é obra do Espírito Santo, era plano de Deus, tem que ter um coração muito aberto, um coração de muita fé para acolher isso, para ser um homem pronto a fazer a vontade de Deus. Olha, hoje em dia, como eu peço a São José para que eu possa aprender a fazer a vontade de Deus. Eu me sinto muito pequeno, convidado a falar de São José, porque a minha fé é muito pequena ainda. E eu queria ter realmente 1% daquela fé que São José teve. Você acha que, na sua opinião, como devoto de São José, você acha que o maior exemplo que São José deixou para os pais de hoje foi essa fé, essa prontidão para fazer a vontade de Deus? Qual a sua opinião? Sim, essa prontidão, esse acreditar no plano de Deus, essa disposição para mudar a trajetória, mudar o rumo da própria vida, para defender a família, para levar adiante o plano de Deus, isso é um exemplo para os homens de hoje em dia. Hoje as pessoas não querem abrir mão de muita coisa, não. As pessoas querem ter tudo, mas não querem abrir mão de nada. Veja São José, o que ele abriu mão, desde o nascimento de Jesus, teve que viajar por conta do recenseamento, depois nasceu e teve que fugir para o Egito, para um país com uma língua diferente, complicada, não sabia como queria se manter lá, qual trabalho ele teria naquela região, ou vivendo de fé para defender o seu filho, defender a sua esposa. Então, hoje, os homens precisam pegar esta mensagem, este exemplo de São José, e saber abrir mão de muitas coisas pela família, saber abrir mão, às vezes, de um descanso, abrir mão de um conforto, de um luxo. Quantos pais já não querem abrir mão de nada pelos seus filhos? E eu vou além, quantos pais já não querem quantos casais não querem nem ter filhos para não ter que abrir mão de nada? Está faltando realmente o exemplo de São José. Ô André, diante de tudo que a gente está vivendo no mundo, você até falava dessa questão de não querer abandonar nada, né? Hoje a gente está... A cultura, vamos dizer assim, a cultura do mundo está muito egoísta. Nós pensamos também, colocamos muito valor no que os outros pensam, vamos perdendo a autenticidade com tudo. E como está difícil, eu ainda não sou mãe, mas eu fico vendo os meus amigos como pais, né? Como está difícil a educação dos filhos e como as pessoas estão perdendo essa autenticidade da fé para educar os filhos. São José foi muito autêntico e teve que educar o Filho de Deus, aliás, recebeu essa missão. Diante da educação dos filhos hoje, qual o conselho que você daria, sendo devoto de São José, olhando para o exemplo de São José? Siga esse exemplo, cultive a fé. Qual o seu conselho? Meu conselho é que sejam como São José foi, nessa questão de ser autêntico na educação, mesmo educando o Filho de Deus. Ele soube educar na obediência, ele soube transmitir uma profissão, um trabalho, ele cumpria as prescrições da época, cumpria as normas, as regras do templo. São José, mesmo educando o Filho de Deus, foi totalmente obediente à sua condição. E foi determinado, ele foi resignado na vontade de Deus, claro, mas foi corajoso, foi atrás, educou, trabalhou. Então, ter essa perspectiva de São José na educação é saber ser autêntico, é saber que tenho que educar o meu filho para poder viver bem a minha religião, para poder ser fiel à religião, para poder ter um bom trabalho e, acima de tudo, para ter um grande amor a Deus, ter uma grande fé. Às vezes somos tentados, os pais de família, somos tentados a entender que educar bem o filho é dar a boa condição material, é encaminhá-lo para a melhor escola, para a melhor faculdade, mas isso tudo é secundário. O que devemos dar para os filhos é a fé, é o caminho de fé. É isso que São José soube também encaminhar o próprio Filho de Deus, levando-o ao templo, ensinando um trabalho para ele. E diante, você disse antes que mais a parte da esposa, quando vocês eram noivos, que ela recorreu a São José. A sua devoção, André, a São José,
ela veio diante de uma dificuldade para educar seus filhos ou foi cultivada antes? Conta um pouquinho para a gente. Ela foi cultivada antes. Nós temos uma grande devoção a São José já há bastante tempo. E recorrendo a São José, realmente esse suporte para educar os filhos. Fazemos uma novena perpétua a São José, uma novena antiga, que já está até, o papel já está fininho, já rasgou, tínhamos que colar já. Fazemos todas as noites uma novena perpétua a São José, para que ele encaminhe os nossos filhos no caminho da santidade. É o que pedimos a São José toda noite, desse jeito, que ele encaminhe os filhos no caminho da santidade. Nada mais é importante do que isso. E temos, assim, uma grande devoção a São José, ele está do nosso lado o tempo todo, rezamos aqui diariamente, na oração, na hora do almoço, pedimos a São José, cultivamos, procuramos aprender um pouco mais sobre essa devoção, sobre a vida dele, sobre esse que foi o maior, depois de Jesus e Maria, em toda a nossa história, foi São José, este que nos guia. Então, eu tenho grande devoção a São José, e eu acredito que os pais de família têm também que buscar cultivar essa devoção que nos dá força. Quando olhamos para a vida de São José, a humildade que ele teve, a determinação, o que ele sofreu, né, mudando de país, voltando, vendo toda aquela situação, sendo fiel, ele enquanto homem, abrindo mão da sua vida íntima, da sua vida masculina, em favor de um plano maior, de um plano de Deus com Maria. Olha, quanta dignidade, quanta nobreza no trato, no dia a dia de São José. Olha que exemplo nós, homens, temos em São José. Por isso temos que rezar muito, pedir muito a intercessão a São José, para que ele nos dê 1% da fé que ele teve. Eu já estaria grato se eu tivesse isso. Ô André, eu fico ouvindo e vendo você falar, o que mais me admira em São José, o que mais me toca é essa questão dele não dar valor a nada do que estava à sua volta, mas ouviu a voz de Deus, se deixou conduzir e ele foi forte. Mesmo que talvez dentro dele ele tivesse aquela indecisão, mas será que é mesmo? Será que eu vou conseguir? Independente disso, ele se colocou a caminho e foi fazendo o que era preciso, o que ele podia fazer, ele foi fazendo e confiando na graça de Deus. Hoje nós precisamos muito viver isso. E eu falo, lógico... A partir do momento que ele ouviu, né? Hã? A partir do momento que ele ouviu a voz do anjo e sabia que era de Deus, nada mais importou para ele. Ele foi adiante. E nós podemos dizer também, André, que diante de toda essa atitude de São José, o que conduziu também ele foi um amor também grande, né, por Jesus, que ele já estava cultivando ali no coração, com certeza guiado também por Deus. Sim, claro. Quando ele percebeu que ele teria a oportunidade, né, de proteger e educar o Filho de Deus, o Salvador, imagina a responsabilidade, o amor que ele tinha no coração e a responsabilidade que ele sentia por isso. A gente não conhece muito da vida de Jesus até os 30 anos, sim, mas eu imagino que isso tenha sido reservado realmente porque foram momentos de profundo convívio, profunda intimidade em família que viveram de um grande amor de São José de uma maneira muito prática por Jesus, desde cuidar, alimentar, ensinar uma profissão e estar com ele. Imagino que São José não conseguia se guardar em tanta felicidade por ter nos seus braços o Filho de Deus, o Salvador. Isso mesmo. E nós olhando para a figura de São José, nós podemos contemplar algo que está cada dia mais se tornando mais natural, que é ser pai de coração e desenvolver esse amor de coração mesmo. Qual a importância, a sua opinião em relação à importância dessa figura para o nosso tempo de hoje, hein, André? Sim, porque hoje nós temos que aprender, os pais têm que aprender que o que os filhos mais precisam é o amor. E hoje os pais estão muito mais preocupados, talvez com as condições materiais, com muito medo do futuro. E São José nos ensina que ele não tinha nada. Se hoje reclamamos da dificuldade da vida, olha para São José. Mas ele não tinha nada do ponto de vista material, mas ele tinha amor, atenção, cuidado, responsabilidade.
com o filho. É isso que é preciso para os pais. Esse amor que vem do coração, esse amor que brota lá de dentro, que vai além de qualquer preocupação material. E claro, precisamos, dependemos dela em alguma medida, mas que vai além, que não se prende a isso. Você falava pra gente, André, da novena, das orações que vocês fazem todos os dias. Você acha importante, no tempo de hoje, ou você acha, ou sempre achou importante, o que eu vou dizer agora, essa questão de sentar os pais sentarem ou parar para meditar um pouco e pensar o que está faltando na educação dos meus filhos? Será que está faltando amor? Será que eu estou dando mais um material e estou esquecendo de dar o amor que eles precisam? Você acha importante essa análise de consciência? Sem dúvida. Talvez pelo ritmo da vida, pela correria que temos, não conseguimos nem parar para analisar isso. Estamos tão preocupados com o fazer, com a lida diária, com pagar conta, com conseguir, com conquistar. Às vezes nós não deitamos para dormir mais, nós capotamos da cama. É verdade. Nós fazemos, já não temos tempo para uma análise. É importante que os pais tenham essa análise. E se fazem, por exemplo, em casal, fazem com a esposa, isso realmente tem muito mais fruto, né? Eu gosto de fazer com a Karina diariamente uma análise do nosso dia, o que teve de bom, o que não foi tão bom assim, o que podemos melhorar, conhecer como foi o dia e fazer propósitos. Essa análise tem que ser feita, porque esse furacão, esse turbilhão do nosso dia a dia, de fazer, pagar, comprar, acaba nos atropelando. E a gente vai esquecendo e vai perdendo o tempo dessa análise tão importante de se perguntar como eu tenho sido como pai, muito mais do que provedor de comida, provedor de curso, de roupa, mas o que eu tenho sido como pai, que amor que eu tenho dado para o meu filho, para a minha filha, o que eu tenho feito para ele, o que de São José que eu consegui imitar no dia de hoje. Temos que ter um tempo para isso. Quem não avalia não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo não vai a lugar nenhum. Não evolui, não é, André? Continua sempre a mesma coisa. E nós precisamos, eu percebo assim, até olhando para a minha família mesmo, a gente precisa ter esses momentos, analisar, perceber por onde eu estou caminhando, será que está dando certo? Até para evoluirmos como família mesmo, família de fé, porque senão fica sempre a mesma coisa e a gente sempre está com aquela sensação, está faltando algo, mas se não parar para olhar e pensar, vai sempre estar faltando algo. Agora, quando olha, analisa, vocês vão saber para onde ir, qual passo tomar para que aquela situação mude e a família seja uma família mais de fé, mais de esperança, possa cultivar aí na vida de cada filho, na educação dos filhos também essa fé que é tão importante que o André já falou para a gente. Mas, André, nós já falamos de muitas características aqui de São José. Autêntico, sempre disposto para fazer a vontade de Deus, honesto em tudo que fazia, enfim, cheio de amor, né, na criação. Na sua opinião, e olhando para toda a sociedade, claro, olhando para você, né, como pai, o que mais falta hoje, diante de todas as características de São José, o que mais falta hoje para os pais serem como São José? Eu vejo que é aquela característica que o Evangelho atribui a São José. Ele era um homem justo. É o adjetivo e a qualificação que nós encontramos na Bíblia acerca de São José. Então falta essa justiça e esse senso de saber o que eu devo conquistar, o que o meu filho precisa, né, como eu tenho que lidar com as pessoas da rua, o que eu posso ter neste mundo, o que eu estou tendo de mais ou de menos, é a justiça. Este senso da justiça que vai além dessa questão social, mas vem lá de dentro da gente. Eu estou sendo justo com o plano de Deus, aquilo que Deus me propõe, estou sendo justo com o meu matrimônio, com meus filhos, com o meu trabalho. Esta noção de justiça, este adjetivo que o Evangelho, que a Bíblia atribui a São José, é muito importante para os pais, para mim, no dia de hoje. Eu peço a Deus que eu tenha também, como São José, este senso de justiça. E São José, ele tinha um senso de justiça, mas ele não ficava procurando fora dele, não é, André? Ele era justo, como você disse, nascia de dentro. Exatamente, partia de dentro dele. Ele sabia o que tinha que ser feito porque ele ouviu
e ouviu a voz do anjo, deixou-se guiar por isso. Mas ele não atropelou ninguém para chegar onde tinha que chegar. Ele não desmereceu ninguém para chegar onde tinha que chegar. Essa justiça, né, essa justiça que também, por um outro ponto de vista, é essa justiça para com Deus. Aquilo que Deus me propõe é algo que eu devo acolher, eu devo buscar, porque não há nada mais justo do que seguir o plano de Deus. Isso mesmo, é por isso que nós fazemos questão de falar sobre São José, exemplo de paternidade aqui no programa Pai Eterno, porque nós, como famílias, precisamos crescer na fé. E crescendo na fé e na confiança na palavra de Deus, como São José sempre teve, nós seremos seres humanos melhores. Estamos conversando com o André Parreira, ele que é casado, pai de 7 filhos, tem uma missão grandiosa para realizar, já está realizando e está aqui conversando com a gente um pouco da experiência dele. E nesse momento, André, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência como missão. Como que você... Porque São José tinha uma missão, teve uma missão de educar o Filho de Deus, mas com certeza ele também tinha o seu trabalho, tudo. Como que você, olhando para a vida de São José, consegue conciliar trabalho, missão, educação dos filhos, casamento? Conta um pouquinho para a gente. Olha, nós temos que ter de maneira muito clara para a gente uma hierarquia de valores. Não, eu com Deus, no meu crescimento espiritual, depois com a minha esposa, depois com os meus filhos, vem o meu trabalho profissional, que também é uma vocação, também é uma imitação de São José, porque com o trabalho profissional eu também me santifico, alimento a minha família e transformo o mundo. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção, porque além de me santificar, eu transformo o mundo a partir dele. E depois vem a parte da missão. Então, nós temos que ter muito claro essa hierarquia. A missão vem completar. Se eu tenho um chamado à missão, e quantas pessoas têm um chamado à missão, seja cantando, seja pregando, trabalhando em obras sociais, O meu trabalho é muito na parte da escrita, com os livros e a formação de pessoas e também acompanhamento de noivos, mas essa missão vem completar o trabalho da família, que a grande missão que aquele que recebe, que contrai o sacramento do matrimônio tem, a grande missão é formar a família para a santificação. Essa é a grande missão. Essa nunca pode ficar de lado, de forma nenhuma. Agora, a missão, o apostolado que nós temos, ele pode se desenvolver, sim, com renúncias pessoais também. E a família sabe disso. De vez em quando tenho que deixar a família para fazer alguma viagem pelo Brasil afora, para conduzir algum retiro, conduzir alguma formação. Isso é frequente, mas não muito. Não pode se repetir toda semana, porque a minha primeira missão está aqui em casa. Mas nós temos que também saber sacrificar alguns tempos para trabalhar. Porque nós temos o trabalho profissional, que já nos consome bastante tempo. Eu sou da área de ciências, eu sou físico, trabalho com projetos de laboratório de física, isso me ocupa bastante também. E, além disso, eu tenho esse trabalho apostólico, esse trabalho missionário, que também nos ocupa bastante. Mas nunca tirando de vista que a minha grande missão está aqui em casa. Me lembro de Santa Teresa de Calcutá, que disse uma vez: se você quer transformar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Então, assim nós já vamos ajudar a transformar o mundo, mas também vamos deixar os tempos, vamos nos sacrificar um pouco mais e arrumar tempos, dormir um pouco menos, para também deixar um tempo para a missão, para o apostolado que Deus nos chama. Tem que acontecer também, tem que levar adiante de alguma forma. Muito bom. Você falando, eu me lembrei de um casal de amigos, André, e eles, antes de terem filhos, eles eram catequistas. Aí, quando tiveram filhos, os filhos pequenos, muita correria, E ela não pôde voltar para a catequese. Aí ela procurou o padre da paróquia e falou: padre, meu coração está angustiado, eu estou tão triste porque eu não posso vir da catequese. Aí o padre olhou para ela e disse: minha filha, meu filho, olhou para eles, Vocês estão catequizando os filhos? Estão dedicando um tempo para educar os filhos, para cuidar da família? Você também está sendo catequista lá na sua casa, está evangelizando. Cada tempo tem seu tempo, agora é hora de evangelizar lá na sua casa.
Então, é como você disse, são as prioridades, né, que a gente tem a cada tempo e vai caminhando assim na fé e acreditando que Deus é que está nos conduzindo. Exatamente, né? Nós temos que conhecer essas prioridades para não abrir mão daquilo que é mais importante na nossa vida. Então, se nós temos chamado a família, família em primeiro lugar. André, para terminar, diante de tudo que a gente está enfrentando, pandemia, muitas famílias que antes não conviviam muito agora estão convivendo, os filhos que não ficavam muito em casa agora estão ficando em casa, e os pais não sabendo como lidar com todas essas situações, a família ali bem perto, que antes talvez não acontecia. Qual conselho você daria para as pessoas que estão nos assistindo, enfrentando dificuldades para conduzir a família, para educar os filhos? Qual conselho você daria diante da missão que São José é exemplo para nós? Primeiro conselho, pedir a intercessão de São José, pedir a luz de São José para este momento. O segundo conselho, ver que este momento de convívio não é uma cruz, não é uma penúria, mas é um presente para a família. Poder conviver, estar do lado dos filhos, perceber as reações deles mais de perto. E é claro que isso exige de nós um controle. Temos que nos conhecer, controlar o nosso temperamento, assim, até que ponto eu posso ir, até que ponto eu devo me ficar mais recatado em alguma situação, mas ver este momento do convívio como um grande presente para nós. Porque quando isso acabar, vamos voltar à correria do dia a dia e vamos ter saudade de ficar mais tempo com aqueles que nós amamos. Então aproveite este momento para deixar o coração transparecer, conversar mais, ver filmes com a família, conviver, esticar um pouco mais o tempo à mesa conversando. Aproveite este momento para ser como São José, para estar junto com Jesus, para estar junto com seus filhos e ver isso com os olhos de amor, não com os olhos de peso, como o mundo tem visto, né? As famílias em pé de guerra. Aproveite isso de maneira amorosa. E eu queria comentar da carta apostólica do Papa Francisco, né? A Patris Corde. Então, essa carta escrita nesse tempo de pandemia é um tesouro para as famílias, para os pais principalmente. Pais de família, os homens, não deixem de ler essa carta. Essa carta do Papa Francisco é pequena, não é tão grande, uma linguagem simples e direta. Olha, é uma injeção de ânimo para todos e para nós homens principalmente. Como ele fala das dificuldades, como ele coloca São José ligando o nosso dia, ligando a nossa dificuldade que nós vivemos atualmente, até da pandemia ele fala aqui. Então procurem lá no site do Vaticano a carta apostólica do Papa Francisco, que se chama Patris Corde, né, que é o coração de pai, que é uma carta linda. Estamos na semana oportuna, semana de São José, mas todo este ano, até ano que vem, é dedicado a São José, por ordem do Papa. Então nós temos um momento oportuno para mergulhar nessa espiritualidade de São José e transformar a nossa vida em família a partir de São José. Eu agradeço demais, viu, André? O André Parreira, que é da Pastoral Familiar, agradeço pela sua contribuição e por partilhar com a gente um pouquinho da sua devoção a São José e de como você tem conduzido aí a sua família, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, obrigado.